E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio e nessa aula nós vamos fazer a correção comentada de alguns exercícios aí sobre dinâmica climática, camadas da atmosfera e elementos do clima. Então vem comigo para você aprender, porque é assunto aí que cai em vestibular, que cai no Enem. Bora lá? Eu fiz aí a seleção de alguns exercícios aí mais importantes e eu espero que você aproveite bastante. Vamos lá. Número 1 aí. Tem a pergunta, explica a diferença entre clima e tempo. As pessoas confundem tempo com clima com uma certa frequência. Porém, o tempo é a condição momentânea da atmosfera. Eu posso falar que o tempo está nublado, está ensolarado, está quente, está frio, está chovendo. Agora o clima não. O clima é a sucessão habitual de um tempo, ou seja, o clima é mais duradouro. Eu posso falar que o clima tropical de altitude apresenta certas características a partir do momento que eu observo esse clima por mais de 30 anos. Então fica aí a resolução para você. Clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. O tempo corresponde a uma situação momentânea da atmosfera em determinado lugar. Show de bola? O número 2 aí. Quais são os principais fenômenos meteorológicos que ocorrem na troposfera? Lembrando que a troposfera é a primeira camada da atmosfera, a mais densa, riquíssima aí em oxigênio, e nós temos aí diversos fenômenos meteorológicos. Na troposfera ocorrem os ciclones tropicais e extratropicais, chuvas, neve, granizo e descargas elétricas. Ou seja, aquilo que influencia o nosso clima ocorre aí na troposfera. Show de bola? Bora lá! A 3 é da Uninove de São Paulo. Analise a previsão do tempo para o dia 18 de setembro de 2012. O sol aparece, mas ocorrerão períodos com aumento de nuvens e possibilidades de chuva fraca isolada na faixa litorânea entre Bahia e Rio Grande do Norte, entre o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Ou seja, aquela previsão do tempo que a gente está acostumado a ver aí nos jornais diariamente. O fragmento está relacionado ao conceito de altitude pela ocorrência de chuvas em razão das acentuadas cotas altimétricas. Pessoal, em nenhum momento aqui fala de altitude no enunciado. A letra A não tem nada a ver. Continentalidade, sendo a alta umidade a característica que possibilita a constante pluviosidade. Falso, porque seria aqui maritimidade, não continentalidade, já que eu estou falando de elevada umidade aqui. Letra C, clima em razão da abordagem em longo prazo dos fenômenos troposféricos. Só que não é a longo prazo para o dia 18 de setembro. Tempo, pois apresenta o comportamento atmosférico para um curto período. Ok, letra D aí. Só para a gente descartar a última, latitude, cuja proximidade com a linha do Equador resulta em baixas temperaturas. Falso, porque perto do Equador a gente tem elevadas temperaturas. Vamos lá. Então aí, letra D, tempo. Show de bola? A camada de ozônio, que é fundamental para filtrar os raios ultravioleta, está localizado na troposfera, estratosfera, hidrosfera, termosfera ou exosfera. Pessoal, situado a 35 km de altura, nós temos uma camada aí com o O3, um ozônio, que é o gás responsável pela filtragem dos raios ultravioletas. Sem esse gás, os raios solares aí atingiriam a Terra com muito mais intensidade, prejudicando a vida no planeta. E esse gás está lá na estratosfera. Show de bola? É a segunda camada aí da atmosfera, troposfera, estratosfera na sequência. Cite os principais elementos climáticos. O que são elementos climáticos? Umidade, temperatura e pressão. A umidade relativa do ar, ok? Como que ela tá? Ela tá muito quente, ela tá muito constante, ela tá muito elevada, ou ela tá baixa, ok? Como é que é a umidade lá no deserto do Kalahari na África? Qual que é a umidade na Amazônia? A temperatura e a pressão atmosférica, ok? Lembrando que pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre uma superfície, assunto que nós vamos aprofundar mais para frente um pouco. A 7. Cite os principais fatores climáticos. O relevo é um importante fator climático. A cada 180 metros que eu subo em uma montanha,
a temperatura cai mais ou menos 1 grau Celsius. A latitude, a menor ou maior aproximação do Equador ou o maior distanciamento do Equador, aí, a latitude. A vegetação e as correntes marítimas também são fatores aí climáticos que podem influenciar uma região próxima aí, tá? A um desses fatores aí. Show de bola? Vamos continuar aqui. Olha aí, FUVEST, agora o bicho pega, né? O vestibular mais difícil do Brasil. Bora lá, galera. A Terra guarda, e olha pessoal, a FUVEST adora perguntar geografia física, tá? Todos os anos que eu acompanho aí a prova da FUVEST, tem muita geografia física, então foca aí. A Terra guarda em arquivos mortos naturais a memória dos climas do passado. A leitura da história da Terra é possível graças à análise dos materiais acumulados nos continentes e oceanos. Esses arquivos são especialmente significativos para o estudo dos paleoclimas, nos casos de paleoclimas, climas do passado. E ó, o assunto está falando de arquivos, tá? Arquivos mortos. Aí ele pergunta, são especialmente significativos, né, esses arquivos, para o estudo dos paleoclimas, nos casos de derrame de lava. Será que uma lava que foi derramada lá há milhões de anos atrás, ela vai guardar aí alguma memória da questão do clima? Né? Eu acho que a lava não vai guardar. Fósseis de animais e vegetais. Gente, fóssil de animal e vegetal, eu consigo ter uma ideia do que aquele bicho comia, como que ele se desenvolveu, qual que é o terreno que ele viveu, qual região ele viveu, e com base na sua estrutura corpórea, tanto do vegetal quanto do animal, eu consigo identificar se ele habitava uma grande floresta, ou se ele habitava uma campina, ou uma savana, porque a sua estrutura aí óssea, a sua estrutura muscular revela o tipo de ambiente que ele estava. Então, nós temos aí os fósseis e animais como arquivos desses paleoclimas. As florestas temperadas. Aqui, você vai ficar até com um pouco de dúvida, talvez, por quê? O assunto floresta temperada aí está relacionado a clima, professor, não está? Está. Só que eu não tenho como ter um arquivo de uma floresta temperada lá há milhões de anos atrás. Então, eu acho que fica um pouco incoerente aí. Tá aí mais para confundir com o cabeção mesmo. E ó, são apenas duas alternativas aqui. Gelo das calotas polares. Olha só, galera, quando a neve cai, ela vai pressurizando bolhas de oxigênio dentro das geleiras, e essas bolhas nos dizem como que era a concentração de carbono há milhões de anos atrás, e a gente consegue fazer uma comparação com hoje. Então aí o gelo das calotas polares também revela muita coisa. Sem falar que alguns animais, alguns fósseis, algumas plantas podem ficar aí presas no gelo por milhões de anos. Massa de água fria. Gente, massa de água fria é uma coisa que acontece aí em diversos tipos de clima, ok? Em diversas regiões do planeta, e elas não têm como guardar nenhum arquivo. Então nós temos aí como resposta correta a letra D. O 2 e o 4 são os arquivos mortos aí para o estudo dos paleoclimas, os fósseis de animais e vegetais e o gelo das calotas polares. Ok, galera? A questão é bem específica. E vamos aí para a nossa última questão, uma questão da UFSCar. Observe a ilustração. Pessoal, aqui nós temos o globo terrestre e os principais paralelos. Júlio, o que são paralelos? Os paralelos, eles são as linhas imaginárias aí que circulam a Terra de leste para oeste. Nós temos aqui o paralelo do trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio e aqui no meio a linha do Equador, ok? Desculpa aí pela letra que ficou horrível, né? Aqui nós temos o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, ok? Pessoal, só relembrando aí, essa região em amarelo é a região mais ensolarada do planeta. A região A e B são as regiões temperadas do norte e do sul, e nós temos as zonas polares do norte e do sul. Conforme eu saio aqui de 0 grau e vou para o polo norte, de 0 grau e vou para o polo sul, a incidência dos raios solares vai diminuindo e a diferença de temperatura também vai esfriando. E aí o exercício pergunta, com base na ilustração anterior, é correto afirmar que: número 1, os números 2 e 3
representam, respectivamente, os trópicos de Câncer e Capricórnio. E a faixa compreendida entre eles, a zona intertropical do planeta, ok? Nós temos aí, galera, o número 1 e 2, o número 2 e 3, ok? Câncer e Capricórnio, formando aí a zona intertropical. Então, tudo indica aí que a número 1 está correta. Vamos aí para a número 2. As áreas do globo assinaladas com as letras A e B apresentam as estações do ano bem distintas e representam as zonas temperadas do norte e do sul. Galera, as zonas climáticas, as estações do ano nessa zona e nessa zona aqui são bem definidas. Quando é verão eu sei que é verão, quando é inverno eu sei que é inverno, primavera e outono tudo bem marcadinho. Por quê? Isso aí são as zonas temperadas. Show de bola? Número 4. Então a 1 e a 2 aí estão corretas por enquanto. Os polos norte e sul também constituem áreas do globo em que se verifica a presença das 4 estações distribuídas regularmente ao longo do ano. Pessoal, falso pra caramba. O polo norte e o polo sul apresentam verões muito curtos, tá? E invernos rigorosos e bastante longos. Eu tenho basicamente 2 estações, verão e inverno. E o verão nos polos ele atinge aí uma temperatura máxima de 10 graus. Então a número 4 está falsa. Número 8, bora lá. A zona tropical delimitada pelos trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul apresentam tanto áreas úmidas quanto áridas, além de elevadas altitudes com neves eternas. Olha aí, galera, a zona tropical delimitada pelos trópicos. Dentro dessa faixa aqui, a gente encontra deserto? Encontra. O deserto do Saara está aqui, ok? O deserto do Kalahari da África está aqui. Eu tenho deserto na Austrália, eu tenho deserto no México, eu tenho deserto aí no sul na América do Sul, o deserto do Atacama, eu tenho deserto de Gobi na China, então eu vou ter deserto aí. Apresenta paisagens tanto úmidas quanto áridas. Eu vou ter também florestas nessas regiões, além de elevadas altitudes com neves eternas. Olha que interessante. Tá vendo a linha do Equador? Aqui, né, na América do Sul, eu tenho os Andes peruanos, neves eternas. Bem no meio da África, eu vou ter o Kilimanjaro, o pico mais elevado da África, neves eternas. Então, eu vou encontrar aí uma série de climas, tá? Dentro dessa zona aí. A número 8 também está correta por enquanto, tá? A número 1, a número 2 e a número 8. 16. As zonas compreendidas entre o paralelo de número 4 e o polo norte, entre o paralelo de número 5 e o polo sul, na ilustração, caracteriza-se por baixas pressões atmosféricas, elevadas longitudes e pela recepção de numerosas massas de ar. Galera, quando aparece aqui na parada longitude, você já pode descaracterizar isso aqui. Por que, Júlio? Porque o que vai me delimitar clima é latitude e não longitude. A longitude a gente usa para fuso horário, nada a ver com clima. E a galera confunde muito latitude com longitude. Latitude é a distância em graus a partir do Equador. Longitude é a distância em graus a partir do meridiano de Greenwich. Ok, galera? E a opção correta é a letra A. A soma deu 11. Ok, galera? Esse aqui ainda é mais fácil porque ele te traz opção aqui. Aqueles exercícios que não te traz opção te deixa com aquela pulga atrás da orelha porque você não sabe se somou certo ou não. Ok, galera? Pessoal, a nossa aula termina por aqui hoje. Muito obrigado, foi um prazer estar falando com vocês aí, ok? E a gente se encontra na próxima